Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja bem-vindo para mais um dia aqui de Lectio Divina. Hoje nós vamos meditar e orar Mateus capítulo 3, versículos 1 ao 17. Mas antes disso, vamos nos colocar na presença do Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Amém. Espírito Santo, guiai nossa leitura, nossa mente, abrir nossos olhos, nossos ouvidos para as palavras que iremos ler e para o que Deus irá falar conosco. Amém. Bom, pegue aí sua Bíblia, eu vou começar aqui a nossa leitura, tá? Mateus, capítulo 3, versículos 1 ao 17, né? Vai ser aí a pregação de João Batista e o batismo de Jesus, tá bom? Lembrando, eu uso uma edição da Ave Maria, tá bom? Então, pegue sua Bíblia, vamos começar. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Dizia ele: Fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem falou o profeta Isaías, quando disse: Uma voz clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava uma vestimenta de pelos de camelo e um cinto de couro em volta dos rins. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão vinham a ele, confessavam seus pecados e eram batizadas por ele nas águas do Jordão. Ao ver, porém, que muitos dos fariseus e dos saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera vindoura? Daí, pois, frutos de verdadeira penitência. Não digais dentro de vós: Nós temos a Abraão por pai. Pois eu vos digo, Deus é poderoso para suscitar destas pedras filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água, em sinal de penitência. Mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e nem sou digno de carregar seus calçados. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Tem na mão a pá, limpará sua eira e recolherá o trigo ao celeiro. As palhas, porém, serão queimadas num fogo inextinguível. Da Galiléia foi Jesus ao Jordão ter com João, a fim de ser batizado por ele. João recusava-se. Eu devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por agora, pois convém que cumpramos a justiça completa. Então João cedeu. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Eis que os céus se abriram e viu descer sobre ele, em forma de pomba, o Espírito de Deus. E do céu baixou uma voz: Eis meu filho muito amado, em quem ponho minha afeição. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, essa é a leitura que nós vamos meditar, nós vamos refletir, nós vamos orar com ela também. Se você precisar reler mais alguma vez, pausa aqui o vídeo, relê de novo. Se você não está com a sua Bíblia aí, volta, escuta de novo a leitura e faz uma reflexão sobre o que o texto diz, tá? Não é sobre o que ele fala para você, não. É o que ele está literalmente escrito ali. Faz a interpretação de texto só sobre o que está escrito ali, tá bom? Aqui eu vou falar para você que esse texto fala sobre João Batista, né, que é quem prepara o caminho de Jesus através de suas pregações, ensinando a penitência e realizando o batismo, né? E ouvindo também confissões de pecado, né? Então, já vemos aí um começo da prática católica, né, que é de alguém ouvindo os pecados dos outros. Eu acho, pelo que eu me lembro aqui do texto agora, não fala de absolução. Deixa eu até verificar aqui. Não, só fala assim: confessavam seus pecados e eram batizadas por ele nas águas do Jordão, né? Então, meio que as pessoas confessavam os seus pecados e depois ele batizava. Não tinha ainda o perdão dos pecados. Esse poder só vai ser dado aos apóstolos de Jesus mais para frente, né? Mas já há algumas coisas que a nossa fé, né, trabalha, nossa fé católica trabalha, né? Ele também passa um ensinamento importante quando diz que os fariseus e saduceus não digais dentro de vós, nós temos a Abraão por pai,
Pois eu vos digo, Deus é poderoso para suscitar destas pedras filho a Abraão. Aqui já vamos fazer um pouco mais de uma interpretação mais literal, mostrando que Deus diz que não é porque você é filho de Abraão que você está salvo. Né? Você tem que ser meu filho, filho de Deus. Não meu, tá? Mas filho de Deus. Você tem que fazer aquilo que eu te ensinei, que eu quero que você faça. Não é só ser filho. Tem que fazer também todos os desígnios de Deus na nossa vida, né? Ele também dá testemunho de Jesus e fala não ser merecedor de carregar seus calçados. E que enquanto ele batiza da água, Jesus batizará do fogo do Espírito Santo. Né? Batizará do Espírito Santo e do fogo. Nos versículos 13 ao 17, também fala sobre o batismo de Jesus. Né? E que João não se achava merecedor de batizar Jesus, que Jesus é quem tinha que batizar ele, mas Jesus diz para ele que ele também deve se tornar servo, né, e ser batizado pelo Batista. Né? Após ser batizado, o Espírito Santo recai sobre Jesus e Deus anuncia aos presentes que Jesus é o Filho de Deus. Né? Então, é isso o que o texto traz para a gente, o que está escrito lá. Agora vamos meditar um pouquinho. Vamos olhar para dentro e ver o que é que esse texto está falando para mim. O que é importante para mim dentro desse texto, tá? Pausa aí, faz essa reflexão. Eu vou te dizer o que me tocou, né? O que eu tô levando para mim, o que eu tô tomando para mim, né? E fala que nem todos que são filho têm uma boa intenção, né? A boa intenção do pai. É preciso vigiar, lembrar-se de buscar a santidade através da humildade, da caridade e do amor, tá? Então, não é porque eu sou filho de Deus, porque sou, todos nós somos, que necessariamente eu vou ser salvo no final. Que tá tudo certo, eu viver a minha vida do jeito que eu quiser e que no final Deus vai passar a mão na minha cabeça e assim, está perdoado, vem morar comigo. Não. Eu tenho que... O pai me ensinou, eu tenho que aprender. E por aprender eu tenho que colocar ela em prática. Porque não adianta de nada eu saber, mas não fazer. Eu dizer que Deus nos dá o mandamento, né? Amar uns aos outros como eu vos tenho amado e odiar o meu irmão que está aqui do meu lado. Não, né? Não faz sentido. Isso também reafirma para mim a importância da confissão e do batismo. Né? Então, eu sou muito grato aos meus pais por terem me batizado quando eu era criança. E recentemente eu passei por algumas coisas e a confissão meio que foi a mudança de chave para tudo quando eu confessei meus pecados e busquei a Eucaristia. Né? E hoje, um dos últimos sacramentos que me faltam são a confirmação do batismo, né? que é o crisma. E hoje eu estou fazendo meu curso aí de crisma para poder ser crismado mais à frente esse ano. Né? E seguir a Jesus é fazer parte de sua colheita. É outra coisa que o texto, né, que esse capítulo da Bíblia diz para mim, que quando Jesus vai fazer sua colheita, ele vai me coletar. Se eu seguir. Se eu não estou perto dele, não tem como ele me coletar. Se eu estou longe, lá inserido no mundo, né, a quilômetros e quilômetros de distância dele, como é que ele vai me colher? Né? Mas estou seguindo ele, estou seguindo os desígnios dele, estou fazendo a vontade dele. Quando ele for fazer a colheita, eu vou estar ali no meio. Né? E uma outra coisa é sobre, de novo, o sacramento do batismo. Né? Que o meu batismo foi feito no Espírito Santo. Né? E que eu falei para vocês, hoje eu busco confirmar ele através do crisma, né? Que devo pedir sempre a Deus sua renovação e que seja queimado no fogo do Espírito Santo para expurgar tudo aquilo que vive em mim que não vem de Deus. Né? Nós temos coisas inatas que são do mundo, são do mal. Tá? Nós não somos mal por natureza, mas nós temos instintos, desejos, vontades, pensamentos maus. E nós devemos pedir ao Espírito Santo para que no seu batismo por fogo seja expurgado tudo aquilo que é mal dentro de mim. Tá? Não tem como, eu não posso pedir a mais ninguém. É a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. É o nosso Deus trino e uno. Tudo bem? Então, vamos fazer uma oração. Né? Faça sua oração pessoal, né? Referente àquilo que você colheu de tudo aqui. Mas eu vou fazer uma oração também aqui por todos nós. Então, Espírito Santo, renovai o nosso batismo. Aqueles irmãos e irmãs que assistem esse vídeo, fazem essa Divina Lectio aqui comigo, que ainda não são batizados, que eles possam ser batizados, serem acolhidos pelo teu amor.
e que no teu batismo de fogo queime tudo aquilo de mal que há em nós. Que nós saibamos ser humildes, sermos amorosos, sermos respeitosos e que busquemos a Deus com todas as nossas forças. E que tudo aquilo que há de mal em nós fique na vida passada, na vida que nós vivíamos sem ter Deus nela. Amém. Muito bem? Então, chegamos ao fim de mais uma Lectio Divina. Reza aí um Pai Nosso, uma Ave Maria aí na sua casa. E fica um pouquinho em silêncio. Né? Deixa eu falar um pouquinho com você aí também, se você tiver esse tempo disponível. Se você está na correria, vai ser um pouquinho mais difícil, mas depois chega em casa, relê e fica um tempinho em silêncio, nem que seja um minuto, já é o suficiente, para deixar Deus falar com você diretamente, né? Silenciar e tentar ouvir a voz de Deus que está falando com a gente o tempo todo, mas na correria, né, na zoada que é a nossa cabeça, nosso coração, às vezes a gente não consegue ouvir, tá bom? Então, que você fique com Deus, que o seu dia seja iluminado e até amanhã. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.